Eu estava debaixo do palco quando ouvi meu próprio sobrenome sendo apagado da história. Não foi um tiro. Não foi um grito. Foi pior, foi um microfone, uma taça de espumante erguida, e um sorriso ensaiado na frente de 200 pessoas que pagaram R$ 5.000 o convite para apoiar a cultura. Marcelo estava lá, em cima daquele palco que eu mesma escolhi, com a luz que eu mesma calibrei para não estourar o verniz das telas do fundo, e ele agradeceu. Agradeceu a nova sócia. Agradeceu os parceiros estratégicos. E depois, com uma calma que eu só reconheço em quem ensaiou a frase no espelho, ele disse que eu tinha sido afastada por incompatibilidade criativa. Incompatibilidade criativa. Fica comigo, porque essa frase vai voltar mais tarde, e ela vai doer o dobro. Eu não gritei. Não derrubei taça nenhuma. Eu simplesmente sorri, do jeito que a gente sorri quando passou 20 anos aprendendo a controlar cada músculo do rosto para não rachar um verniz de 300 anos com a respiração errada. E fui embora andando, devagar, pelo corredor de mármore que eu tinha escolhido pessoalmente para abafar o eco dos saltos. Mas antes de te contar como eu saí daquele salão, eu preciso te contar como eu entrei nessa história. Porque ninguém nasce sabendo restaurar uma tela do século XIX. Ninguém nasce sabendo que uma rachadura na tinta pode contar a idade de uma obra melhor que qualquer documento. Isso a gente aprende na lama. E eu aprendi na lama, literalmente. Eu me chamo Helena. E essa não é uma história sobre arte. É uma história sobre raiz. Minha mãe restaurava santos de igreja no interior de Minas. Não era artista reconhecida, não tinha assinatura em catálogo nenhum. Era a mulher que as paróquias chamavam quando o cupim comia o pé de um São Sebastião e ninguém mais sabia devolver a cor original sem estragar tudo. Eu cresci vendo ela misturar pigmento com ovo, cheirando solvente antes de saber ler direito, aprendendo que restaurar não é enfeitar. É devolver a verdade de uma coisa que o tempo tentou apagar. Gente, pausa rápida. Eu preciso que você entenda uma coisa sobre esse mundo antes de eu continuar. O mercado de arte funciona igual uma lavoura de café especial. Todo mundo quer o grão premiado, o lote que ganha prêmio internacional, a etiqueta bonita na prateleira. Mas ninguém pergunta quem cuidou da terra. Ninguém pergunta quem adubou, quem podou, quem ficou de madrugada vigiando geada. A galeria é a etiqueta. Eu sempre fui a raiz. Conheci Marcelo numa feira de arte em São Paulo, há quase 20 anos. Ele tinha o sobrenome certo. A família dele era dona da Galeria Aurelia, um nome que abria porta em Nova York, em Basileia, em Londres. Ele tinha o traje certo, o discurso certo, o aperto de mão de quem nasceu treinado para vender confiança. Eu tinha uma bolsa de couro cheia de solvente, um diploma de restauração que ninguém respeitava direito, e um olho clínico que, sem eu saber ainda, valia mais do que qualquer herança daquela família. A gente se apaixonou do jeito que só se apaixona quando dois mundos se completam. Ele tinha a casca. Eu tinha a raiz. Ele vendia o sonho. Eu garantia que o sonho era verdadeiro. Casamos 2 anos depois, na própria galeria, debaixo de uma tela que eu mesma tinha resgatado de um porão em Petrópolis, cheia de mofo, quase perdida para sempre. Ironia, né? Eu casei debaixo de uma prova viva do meu próprio valor, e demorei 15 anos para entender que aquilo também era um símbolo do meu próprio apagamento. A sogra, Dona Aurelina, a mulher que dava nome à galeria, nunca escondeu o que achava de mim. Para ela, eu era a moça que mexe com produto químico, uma espécie de empregada especializada que teve a sorte de casar com o herdeiro certo. Nos jantares de família, ela sempre puxava assunto sobre o dom de Marcelo, sobre um olho que ele herdou do avô fundador da galeria. Nunca, nenhuma vez, mencionou que era o que entrava no porão às 2 da manhã para salvar uma peça que o próprio avô tinha comprado errado, décadas atrás, achando que era original quando não passava de cópia de ateliê. Eu engolia. Porque, gente, é isso que a raiz faz. A raiz não disputa palco com a flor. A raiz garante que a flor tenha o que precisa para não murchar na primeira seca. E eu, ingenuamente, achava que isso bastava. Nos primeiros anos, tudo era sociedade de verdade. Marcelo cuidava dos clientes, dos jantares, das negociações de fachada. Eu cuidava do que realmente sustentava aquele nome, a autenticação. Porque, fica comigo aqui, esse é o detalhe que ninguém de fora do mercado entende.
Uma galeria pode ter o prédio mais bonito do mundo, o coquetel mais chique, a lista de convidados mais ilustre. Mas se o certificado de autenticidade não tiver peso técnico, aquele quadro vale zero. E o certificado técnico, o que os grandes colecionadores realmente respeitavam, vinha do meu nome. Não do Marcelo. Foi assim que a Galeria Aurelian, que já estava murchando desde os anos 90, voltou a crescer. Eu redescobri 3 telas de um pintor esquecido do modernismo brasileiro que estavam catalogadas como autor desconhecido no acervo empoeirado. Eu fiz o trabalho de formiga, comparei pigmento, estudei a assinatura escondida sob camadas de verniz amarelado, cruzei documentos em arquivos que ninguém mais visitava. Aquelas 3 telas, sozinhas, pagaram a reforma do prédio inteiro. Enquanto isso, Marcelo aparecia nas revistas. Marcelo dava entrevistas sobre o faro artístico. Marcelo brindava. E eu ficava no porão, no cheiro de acetona, com luva de látex, remontando a história que ele contava depois no microfone como se fosse dele. No começo, eu não me importava. Juro que não me importava. Eu achava bonito, até romântico, sabe? Ele era flor visível, eu era raiz debaixo da terra. Toda planta precisa das 2 partes. Eu não precisava de aplauso. Eu precisava que a galeria sobrevivesse, porque era a nossa vida, era o nosso nome, era o legado que a gente ia deixar. Só que raiz que segura sozinha o peso todo, cedo ou tarde, racha o vaso. Foi em 2018 que eu comecei a sentir o primeiro fissura. Uma investidora nova entrou no círculo social de Marcelo. Chamava-se Cristina Vasconcelos, herdeira de uma rede de shoppings, com dinheiro sobrando e uma vontade desesperada de ser vista como a mecenas da cultura. Ela não entendia nada de arte. Nada mesmo. Mas entendia poder. E entendeu, rápido, que quem realmente sustentava aquele negócio, tecnicamente, era eu. E que quem detinha o nome, o sobrenome, a fachada, era Marcelo. Gente, pausa rápida de novo, porque essa parte é importante. Existe um tipo de gente que não compra arte porque ama arte. Compra arte porque ama controle. E controle, para esse tipo de gente, é a coisa mais afrodisíaca do mundo. Cristina começou a aparecer mais. Almoços e negócios. Reuniões que eu não era convidada. Documentos que passaram a circular sem passar pela minha mesa. No início, eu chamei isso de excesso de trabalho. Depois, de falta de educação. Só entendi que era outra coisa quando percebi que Marcelo tinha parado de me chamar de sócia nas reuniões e começado a me chamar de a nossa especialista técnica. Lembro de um jantar específico, num restaurante caro da Vila Nova Conceição, onde Cristina, depois da 2ª taça de vinho, perguntou para mim, com aquele sorriso de quem já sabe a resposta e só quer ver a reação: Helena, você nunca pensou em ter seu próprio espaço? Deve ser cansativo ficar sempre nos bastidores. Eu sorri de volta e respondi que bastidor é onde a mágica acontece de verdade. Ela riu, um riso curto, de quem achou graça da minha ingenuidade. Só muito depois eu entendi que aquela pergunta não era curiosidade. Era sondagem. Ela estava testando o terreno para ver se eu tinha ambição própria, ou se eu era, como ela provavelmente relatou pro Marcelo depois, inofensiva. Foi um erro dela. Um erro grande. Especialista técnica. Fica comigo, porque isso é o início da casca tentando se livrar da raiz. Eu perguntei para ele, direto, numa noite de outubro, se estava tudo bem entre a gente. Ele disse que sim. Disse que eu estava cansada, que eu devia descansar mais, que eu andava paranoica. E, olha, eu quase acreditei. Porque é isso que esse tipo de manipulação faz, ela não te ataca de frente. Ela te faz duvidar do seu próprio radar. Mas eu não sou boba. Eu passei a vida inteira detectando falsificação em milímetros de tinta. Eu sei reconhecer quando uma coisa não é o que aparenta ser. Comecei a guardar cópia de tudo. Cada laudo técnico que eu assinava, eu arquivava em nome próprio, com data, com registro em cartório, com backup em nuvem fora do sistema da galeria. Não porque eu já soubesse o que vinha. Mas porque, no fundo, o corpo sabe antes da mente aceitar. E foi bom eu ter guardado. Porque em 2021, a coisa ficou clara. Marcelo e Cristina fecharam uma sociedade paralela. Uma holding,
registrada em nome dela e de um primo dela, advogado, que passou a revisar os contratos da galeria. E, aos poucos, meu nome começou a sumir dos documentos novos. Onde antes constava Helena Andrade, responsável técnica e sócia fundadora, passou a constar só consultoria externa contratada. Consultoria externa. 20 anos. Consultoria externa. Gente, eu me lembro exatamente do dia que vi esse termo pela primeira vez num contrato. Eu estava no porão, restaurando uma tela flamenga do século XVII, com o cheiro de cera de abelha no ar, e minha mão travou. Não foi raiva no início. Foi um vazio. Aquele tipo de vazio que só existe quando alguém te mostra, com papel e assinatura, que a sua vida inteira virou linha de despesa dedutível. Eu não confrontei na hora. E olha, eu sei que muita gente ia me julgar por isso. Ah, Helena, por que você não confrontou logo? Porque eu sabia de uma coisa que eles não sabiam, eu tinha 90% da força da raiz daquele negócio guardada comigo, e eles ainda não tinham percebido isso. Todo certificado de autenticação relevante da Galeria Aurelian, dos últimos 15 anos, tinha assinatura técnica minha, registrada em conselho profissional, com validade jurídica independente da galeria. Isso significa, em bom português, que colecionador nenhum sério ia aceitar comprar peça nova sem o meu aval. A galeria podia trocar o nome na porta. Não podia trocar quem garantia que aquela porta valia alguma coisa. Então eu esperei. Fiquei quieta, observando, catalogando cada movimento, do mesmo jeito que catálogo cada camada de tinta antes de decidir onde limpar e onde preservar. Silêncio, às vezes, é a ferramenta mais afiada que existe. E foi nesse silêncio que eu descobri a parte mais suja de tudo. Marcelo e Cristina não estavam só me tirando da sociedade. Eles estavam aceitando peças duvidosas para fechar negócio rápido. Cristina queria volume, queria ostentação, queria nome grande circulando pela galeria para alimentar o próprio ego social. E Marcelo, precisando do dinheiro dela para manter o padrão de vida que ele achava que merecia, começou a assinar negociações de obras que eu nunca tinha autenticado. Descobri isso por acaso, numa terça-feira chuvosa, quando um colecionador antigo, cliente de confiança de mais de 10 anos, me ligou perguntando por que o laudo técnico de uma suposta tela do século XIX não tinha o meu carimbo. Eu não sabia nem que aquela peça tinha entrado na galeria. Fui atrás. E descobri 3 peças, 3, vendidas nos últimos 8 meses, com autenticação assinada por um especialista parceiro contratado por Cristina. Um rapaz recém-formado, sem histórico, sem credencial reconhecida internacionalmente, que assinava laudos técnicos como quem assina cartão de aniversário. Passei uma semana inteira reconstruindo o caminho de cada uma daquelas 3 telas. Uma delas, vendida para um empresário do agronegócio que queria decorar a sala de reuniões da fazenda, tinha uma inconsistência gritante na moldura, o tipo de prego usado na fixação da tela era industrial, de fabricação recente, incompatível com qualquer peça genuína do período alegado. Isso é o tipo de detalhe que só quem passou 20 anos com lupa e bisturi em mãos consegue enxergar. Não é sobre pincelada. É sobre a poeira dentro da moldura, o verso da tela, o cheiro do verniz reagindo com o tempo. As outras 2 tinham um problema parecido, pigmento sintético onde deveria haver pigmento natural, um detalhe que qualquer laboratório de espectrometria decente identificaria em uma tarde. O rapaz contratado por Cristina, descobri depois, nem tinha equipamento para fazer esse tipo de análise. Ele simplesmente confiava na proveniência contada pelos próprios vendedores, coisa que nenhum perito sério faz. Proveniência é história contada. Ciência é prova. E naquela galeria, debaixo do meu próprio teto, alguém estava trocando prova por história bonita, só para fechar negócio rápido e ostentar volume de vendas para a imprensa. Gente, pausa rápida, porque isso aqui é sério. No mercado de arte, uma autenticação falsa não é só uma mentira. É um crime. É fraude documental, é lavagem de reputação, é, dependendo do valor, crime federal. E o nome que ia cair, se aquilo estourasse, não era o nome do rapaz contratado. Era o nome da Galeria Aurelian. O nome de Marcelo. E, por tabela, o meu. Foi aí que a raiz decidiu que já tinha segurado peso suficiente. Eu comecei a me movimentar em paralelo. Discretamente, procurei um antigo rival de mercado, um homem chamado Otávio Prieto, dono de uma casa de leilões menor, mas com reputação impecável, que sempre me respeitou tecnicamente mesmo quando concorríamos.
Otávio tinha algo que Marcelo nunca teve: paciência para construir devagar, e humildade para saber que sem técnica boa, nome bonito não sustenta nada. Eu não contei tudo para ele de uma vez. Contei aos poucos, testando confiança, do mesmo jeito que testo a resistência de um verniz antigo antes de decidir se posso limpar com solvente forte ou se preciso ir devagar, camada por camada. Enquanto isso, na galeria, a situação foi ficando insustentável. As peças duvidosas começaram a levantar suspeita entre colecionadores sérios. Um crítico de arte, num jornal de circulação nacional, publicou uma coluna questionando a queda na qualidade técnica das autenticações recentes da Galeria Aurelian. Marcelo entrou em pânico. E, em pânico, fez o que homem acostumado a nunca cuidar da própria raiz sempre faz: me procurou. Ele apareceu no meu ateliê, aquele espaço pequeno que eu tinha montado nos fundos de casa, cheio de pincel, cheio de pigmento, cheio da vida que eu construí longe do palco dele. Chegou com o rosto abatido, sem aquele brilho de anfaro artístico em que ele vendia para a imprensa. Ele pediu para eu assinar, retroativamente, os laudos das 3 peças duvidosas. Disse que era só uma formalidade, que ele confiava no meu trabalho, que a gente ainda era uma equipe. Gente, fica comigo, porque essa foi a primeira vez, em 20 anos, que eu vi Marcelo precisar de mim de verdade. Não da minha companhia. Da minha raiz. Eu disse que ia pensar. E, no fundo, eu já sabia exatamente o que ia fazer. Não assinei nada. Em vez disso, marquei uma reunião com o Conselho de Ética do Sindicato Profissional de Restauradores e Peritos, levando toda a documentação que eu tinha guardado ao longo dos anos, os contratos originais com meu nome como responsável técnica, os laudos verdadeiros, e as 3 autenticações forjadas que circulavam sem o meu aval. O processo levou semanas. Silencioso, técnico, sem manchete de jornal, do jeito que as coisas sérias de verdade costumam acontecer. A comissão de ética me chamou para depor 3 vezes. Levei cada laudo original, cada e-mail trocado com laboratórios de análise, cada fotografia macro que eu tinha tirado das 3 peças duvidosas antes mesmo de saber que ia precisar delas como prova. Guardar documentação, gente, nunca é paranoia. É jardinagem preventiva. Você cuida da raiz antes da seca chegar, não depois. Marcelo foi chamado a depor também. Ele tentou, no início, jogar a culpa inteira no rapaz contratado por Cristina, dizendo que não tinha conhecimento técnico suficiente para perceber a fraude. Só que existe uma cláusula, num contrato antigo que ele mesmo assinou comigo 15 anos atrás, obrigando qualquer autenticação da galeria a passar por revisão do responsável técnico registrado, ou seja, eu. Ele tinha ignorado o próprio contrato para fechar negócio rápido. E isso, pro conselho, foi decisivo. Enquanto isso, por fora, eu comecei, com Otávio, a estruturar uma casa de curadoria independente. Chamamos de Instituto Raiz. Não por acaso, o nome. O foco era simples: resgatar artistas esquecidos, principalmente mulheres e nomes populares que nunca tiveram porta de galeria grande para entrar. Gente que fazia arte de verdade, com raiz de verdade, mas nunca teve casca bonita para vender. Quando o parecer do Conselho de Ética saiu, confirmando fraude documental nas 3 peças vendidas pela Galeria Aurelian, o estrago já não tinha mais volta. Cristina, que só entrava em negócio que dava status, sumiu do mapa numa velocidade impressionante. Descobri depois que ela transferiu a participação societária pro primo advogado e cortou relação com Marcelo em menos de um mês. Investidora que soma poder não fica para apanhar reputação. A galeria, sem o meu aval técnico circulando em nenhum negócio novo, começou a esvaziar. Colecionadores sérios pararam de negociar. Consignações antigas foram retiradas. Em menos de um ano, o prédio de mármore que eu escolhi o piso, que eu calibrei a luz, que eu andei tantas vezes carregando telas embrulhadas em plástico bolha às 3 da manhã, virou salão vazio. Soube, por um antigo funcionário que me ligou só para desabafar, que Marcelo chegou a tentar contratar outro perito de peso para substituir minha assinatura nos laudos. Mas o mercado de arte é pequeno, gente, menor do que parece de fora. E depois do escândalo das 3 peças forjadas, nenhum perito sério de credibilidade internacional quis colocar o próprio nome numa galeria carimbada como instável tecnicamente. Foi aí que Marcelo entendeu, tarde demais, que reputação técnica não se compra em jantar chique. Se constrói, ano após ano, na base da confiança de quem nunca mentiu num laudo.
Dona Aurelina, a sogra que sempre me chamou de a moça que mexe com produto químico, morreu um ano depois, sem nunca ver a galeria se recuperar. No enterro, Marcelo me olhou de um jeito diferente pela primeira vez em muito tempo. Não sei se foi arrependimento. Acho que foi só cansaço. Enquanto isso, o Instituto Raiz crescia. Sem escândalo, sem holofote de gala chique, mas com uma coisa que vale mais no fim das contas: confiança técnica. Em 2 anos, a gente já tinha curadoria em 3 exposições internacionais e um catálogo de artistas resgatados que virou referência. Gente, pausa rápida, porque eu preciso contar uma dessas descobertas, porque ela resume tudo o que eu queria construir depois de tanto tempo escondida. A gente encontrou, num sebo de livros usados em Belo Horizonte, um caderno de esboços de uma pintora chamada Dulce Ferraz, mulher negra, nascida em 1922, que expôs uma única vez na vida, numa mostra coletiva pequena, e nunca mais teve espaço em galeria nenhuma. Morreu pobre, esquecida, sem nunca saber que o traço dela, décadas depois, ia ser comparado ao de nomes que hoje valem fortuna em leilão. Restaurei aquele caderno com o mesmo cuidado que restaurei telas flamengas avaliadas em milhões. Porque valor, para mim, nunca foi sobre preço de leilão. É sobre verdade preservada. O Instituto Raiz organizou a primeira exposição individual de Dulce Ferraz, 72 anos depois da única mostra que ela teve em vida. A galeria estava cheia. E, dessa vez, ninguém precisou agradecer sócio nenhum no microfone. A própria obra falou por si. E foi assim que Marcelo apareceu de novo na minha vida. Não foi num palco. Não foi com microfone. Foi numa manhã de chuva fina, na porta do Instituto Raiz, com o casaco surrado e o olhar de quem finalmente entendeu, na prática, o que é perder a raiz. Ele pediu para entrar. Eu deixei. Ele sentou na cadeira simples do meu escritório, tão diferente daquelas poltronas de couro importado da antiga galeria, e me pediu, com a voz baixa, uma parceria. Disse que reconhecia meu valor. Disse que sempre soube que era eu quem sustentava tudo. Disse, inclusive, a palavra que eu esperei ouvir por 20 anos e que, quando finalmente veio, não me trouxe nenhuma alegria: desculpa. Ele me contou que a galeria fechou as portas de vez 3 meses antes, que vendeu o prédio para pagar dívida com fornecedor, que Cristina nunca mais atendeu o telefone dele depois que o nome da própria holding apareceu, de raspão, numa reportagem sobre o escândalo. Contou tudo isso olhando pro chão, sem aquele brilho de discurso ensaiado que ele sempre teve pronto para qualquer situação. Pela primeira vez em 20 anos de convivência, eu vi Marcelo sem discurso nenhum guardado na manga. Ele perguntou se dava para recomeçar juntos, usando o nome do Instituto Raiz, aproveitando, palavras dele, a experiência de mercado que ele ainda tinha. Eu quase ri. Não por maldade. Mas porque, gente, até naquele momento de derrota total, ele ainda estava tentando vender casca. Ainda achava que a experiência de mercado pesava igual, ou mais, do que a raiz que sustentou os dois, sozinha, por 2 décadas inteiras. Gente, pausa rápida, porque eu preciso ser honesta com você aqui, não existiu nenhum momento de vingança triunfante, tipo cinema. Existiu só clareza. Eu olhei para ele, sentado ali, na lama que ele mesmo cavou, e falei a única frase que fazia sentido depois de tudo que a gente viveu, a mesma frase que, sem ele saber, eu tinha guardado dentro de mim desde a noite daquele leilão beneficente, a noite em que ele me chamou de incompatibilidade criativa na frente de 200 pessoas. Eu disse: o talento não se compra na galeria, ele nasce na raiz. Ele não respondeu. Só baixou a cabeça. Eu não sei, até hoje, se aquilo foi o fim de alguma coisa ou só o início de uma pergunta que a gente devia ter feito faz muito tempo: quanto vale, de verdade, quem sustenta um nome que nunca leva o crédito? Quanto tempo a gente aceita ser raiz escondida antes de decidir florescer sozinho? Eu não tenho resposta fechada para isso. Só sei que, hoje, quando entro no meu ateliê de manhã, o cheiro de solvente já não pesa como pesava antes. E que, às vezes, a reviravolta mais silenciosa é também a mais definitiva.